Oi amigos, oi amigas, terminou há pouco aqui na Vila Belmiro, nesse cenário maravilhoso, tá um dia lindo por aqui, a entrevista do diretor Alexandre Matos e eu confesso que eu esperava um pouco mais. Ele abre a coletiva com um longo pronunciamento, onde ele explica desde a saída do Kleber Xavier, a manutenção de parte da comissão técnica, a dificuldade na janela, diz que aniquilaram a credibilidade do clube, que foi muito difícil contratar, que muitos clubes e empresários não queriam nem ouvir o Santos. E ele falou que ele aprendeu ao longo da carreira dele que o melhor caminho de comunicação é a transparência. E aí ele vai e conta todos os jogadores que saíram, os jogadores que entraram, apresenta uma conta que me parece que não é a correta. Ele diz que o Santos investiu só 43 milhões de reais nessa janela. Comprometeu, né? Porque são pagamentos parcelados. Só que 43 milhões são exatamente os 4 milhões de dólares de cada zagueiro. Adonis Frias e o Alexis Duarte, mas tem lá 1,5 milhão de dólares do Cabalheiro. Já totalizaria 50 milhões. Entre chegadas e saídas, ele disse que o superávit, entre aspas, dessa janela seria de pouco mais de 100 milhões. Então, contando o Cabalheiro, ele cita 106 milhões, seria um pouco menos desses 100 mil. Então ele faz esse longo pronunciamento, diz que vai ser transparente, que quer esclarecer todas as dúvidas, que pediu essa entrevista coletiva para isso. Então nós, da imprensa, já pensamos, nossa, agora a gente vai saber de tudo. Por que fulano não veio? O que não deu certo? Só que ao longo da coletiva ele foi sendo mais sabonete do que se imaginava, do que ele mesmo propôs. Não sei se eu tô frustrado porque eu criei uma expectativa errada, e aí vocês me digam nos comentários se é isso, mas eu esperava um pouco mais. Eu entendo que, fizemos uma proposta de X milhões pelo fulano, talvez seja difícil dizer. Mas explicar como que o Santos vai pagar, como é que conseguiu as garantias, explicar o caso do Adonis Frias, por que o Santos deixou para o final da janela, esse tipo de coisa eu gostaria que ele explicasse. O Matos não explicou. Então eu tenho alguns temas aqui na mão, eu vou contar e comentar. Primeiro sobre o Marcos Leonardo, ele foi perguntado se o Marcos Leonardo foi procurado pelo Santos, ele dá uma resposta que é curta, mas emblemática. Não vou falar de quem não veio. Respeitamos todos os profissionais e todas as escolhas, mas pedimos a Deus para trazer quem prioriza o Santos. Eu acho que não precisa muito de orientação divina para entender que não era para buscar o Marcos Leonardo depois do que ele fez em 2023, mas mesmo assim o Santos procurou e ouviu um sonoro e retumbante não, como eu trouxe aqui no canal. O Marcos Leonardo quis ir para o São Paulo, forçou a barra, alegou internamente que está sendo preso pelo Hilal, sendo que ele aos 21 anos topou ir para a Arábia Saudita para ganhar mais dinheiro do que em Portugal. A negociação com o São Paulo não deu certo, mas aqui não chegou nem perto de dar porque o Marcos Leonardo não demonstrou o desejo, mas o Santos procurou o jogador. Eu acho que não deveria ter procurado. E aí ele diz uma frase forte: não vou julgar o passado, mas aniquilaram a credibilidade do Santos em termos de mercado. É impressionante a dificuldade de convencer equipe e agentes para virem ao Santos. Isso eu vi na prática, tá? Eu sou testemunha porque a gente, como setorista, a gente fala com diversos clubes e empresários e muitos fecham a porta para o Santos diante de calotes passados. Então, o Brude da Bélgica poderia emprestar o Zaid Romero e falou não, para o Santos não, porque ele ficou me devendo o Lula Pérez lá atrás. Eu não conheço o Matos, eu não conheço o Marcelo Teixeira, mas eu já devi, então eu prefiro, eu já fiquei de receber um dinheiro, né? Então eu prefiro emprestar para quem não tem histórico de calote comigo. Só que o Santos apresentou muitos calotes nas outras gestões, inclusive algumas nesse caso dessa gestão também. Então, isso que o Matos falou, eu sou testemunha. De fato, o mercado se fecha para o clube. Ele falou das entradas e saídas, né? Com as saídas, o Santos arrecadou algo em torno de 106 milhões de reais e fez um investimento na hora de 43 milhões, um resultado positivo de 60 milhões. Não é. 43 é cerca de 50 no mínimo, tá? Porque aí tem a liberação do Lautaro, a liberação do Vitor Hugo, a comissão do Mike, mas em termos gerais é mais ou menos essa conta. De fato, o Santos recebeu mais do que vendeu. E aqui para mim é um ponto crítico da entrevista, que ele defender a venda do Lucas Meirelles. O Santos fez uma das melhores vendas da janela. O negócio foi excelente pelo valor. Foi um valor excelente e necessário para o Santos, os 12 milhões de euros com bônus, tá? É 10 mais 2, 15% de mais-valia, o Santos ainda vai ter que ceder 5% para o empresário anterior do Lucas Meirelles. Não me parece um valor excelente. Eu consigo entender o argumento do Matos, porque ele precisaria contratar outros, pagar as contas. Já falei disso aqui no vídeo, que sob o ponto de vista do Alexandre Matos eu entendo, mas sob o ponto de vista do presidente, o Matos diz na coletiva várias vezes que quem manda é o Marcelo Teixeira. Eu acho que o Santos não deveria ter feito essa negociação. Então existem exemplos próximos, Matheus Gonçalves, o Thales,
os jogadores que o São Paulo vendeu recentemente, o Matheus e o Lucas, mas eu acho que não dá para baixar a régua para tentar valorizar uma venda que não me parece boa. Então, essa parte do Matheus foi para mim, um dos pontos negativos. Ao ser perguntado sobre reforços, a possibilidade de trazer jogadores livres, ele diz que um clube grande nunca diz isso, né? Que o elenco está fechado. Não vou negar nem confirmar, estamos trabalhando. Se algo fizer sentido e estiver dentro da nossa realidade, sem problemas. O Santos tem a janela até outubro para contratar jogadores livres e busca pelo menos mais um meio-campista defensivo e analisa a possibilidade de um atacante, já que perdeu o David Washington, que voltou para o Chelsea, e vendeu o Luca Meireles. Mas assim, a prioridade, os grandes investimentos, o grande esforço já foi feito pelos 4 reforços que chegaram. Caso pinte uma oportunidade, que o scout avalie bem algum jogador que ficou livre na janela, o Santos vai atrás. Outro ponto da coletiva, e nisso é um ponto positivo, ser transparente sobre o Ilharão. Isso a gente precisava. Ele até disse, talvez trazer o médico aqui. Isso deveria ter sido feito há muito tempo. Muito tempo. Não é o Matos como diretor de futebol quem tem que falar de uma questão médica. O Matos tentando ser transparente, justificando e defendendo o Arão, ele diz que o Arão teve um edema num lugar raro. Seria na panturrilha, como o Santos informou. Então deve ser talvez uma parte mais específica da panturrilha, que é difícil de tratar. Panturrilha é um músculo muito complicado, tá? Mas assim, não é ele quem tem que falar que uma posição, um local raro da panturrilha. Quem tem que falar é o médico. O Santos deveria se posicionar como instituição. Até porque o Ilharão procurou fisioterapeuta particular, questionou os métodos do DM, mas no fim das contas, o Matos defendeu a postura do Arão, diz que ele volta contra o Galo no mais tardar contra o São Paulo, e deu um bastidorzinho, ele citou essa palavra, que é ter ajudado o Zé Ivaldo no vestiário antes do jogo contra o Fluminense. Ficou 10, 15 minutos conversando com ele, que tinha ficado fora, passando confiança para o zagueiro. E aí eu pergunto, se o Matos pode expor uma questão de bastidor quando é favorável, que é a questão do Ilharão com o Zé Ivaldo, por que não expor outros bastidores que talvez sejam desfavoráveis para que vocês e nós saibamos as coisas? Por isso eu acho que essa transparência acabou sendo conveniente, e eu acabei esperando mais da entrevista. E aí tem um show de defesa, tanto à gestão, Marcelo Teixeira e Marcelinho, que foram citados várias vezes, e ao Neymar. Ele diz que o Neymar e o Neymar pai são exemplos de homens, que ele adora a família, que são exemplos de tudo. Ele usou essa expressão, exemplos de absolutamente tudo. E esse trecho aqui eu não gosto, que é o Neymar poder jogar no campo sintético do Atlético Mineiro. Neymar já colocou isso publicamente, falei disso com o Vojvoda. Neymar está disponível sempre, mas respeitando seus limites. O limite seria não jogar no sintético? O Memphis reclamou, mas jogou pelo Corinthians. Jogamos em Recife, o Escobar teve um problema e aí perguntamos. Ele quis dizer que o Escobar sofreu um atentado, né? Na Ilha do Retiro, enquanto estava pelo Fortaleza, e o Escobar se mostrou disponível. Sofrer um atentado em Recife e tomar pedrada na cara é muito mais grave do que talvez se lesionar por causa do gramado sintético, enquanto todos os outros jogadores, vários com histórico de ligamento cruzado rompido também, o Lua Pérez teve uma lesão de ligamento recente, ele não vai jogar também. Aí perguntamos, vai ser uma conversa mais técnica do Neymar com o Vojvoda para definir. Vamos fazer o melhor para o Santos. O melhor para o Santos é o Neymar jogar, ainda mais sem o Roleiser. Qualquer outra coisa que não seja o Neymar em campo é o pior para o Santos. Isso eu não consigo muito entender. Ter uma conversa com o Neymar para ver se ele vai jogar no sintético, sabe? Tipo, enfim. Ele fala do futuro do Neymar, que o Santos vai fazer um grande esforço para ficar, valoriza o dia a dia dele, que ajuda em tudo, o papel do Neymar pai. Ele não nega nem confirma que o Neymar pai apresentou garantias financeiras, a minha informação é de que não. Mas ele diz que o Neymar pai ajuda em absolutamente todos os sentidos. Adora a família e tem-o como exemplo. A responsabilidade no que dá certo ou não é do MT, Marcelo Teixeira, estou junto. Neymar pai é importante também em todos os sentidos. Enfim, eu entendo o Alexandre Matos como diretor valorizar o Neymar pai, valorizar a gestão, mas eu fico pensando se talvez não seja o melhor caminho você dar uma apertada no Neymar, com classe, sabe? Tipo, o Neymar ainda não rendeu tudo que a gente espera, porque o Neymar é craque, pra tentar mexer um pouquinho no bril. Porque é um Neymar que não tem jogado tudo que se espera, que tem sido muito irritadiço, né? Levou mais um cartão amarelo, poderia ter sido expulso tranquilamente. Se não fosse o Neymar, teria sido expulso. O Wilton Pereira Sampaio amarelou pro Neymar, diante do que ele fez ali. Então é o Neymar que todo jogo tá levando o cartão, foi a mão do Botafogo. Então acho que daria para ter mexido um pouquinho no bril. O Neymar é fundamental, amo o Santos, blá 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 blá. E a gente espera um pouco mais. A gente quer esse Neymar, sabe? Porque eu acho que você só endeusar, talvez coloque o Neymar numa posição confortável demais. Se ele quiser, ele joga no sintético. Ele é maravilhoso, eu amo ele, adoro a família, ele é um exemplo de homem. Eu entendo o Matos valorizar o principal ativo do clube, mas talvez, como instituição, tenha que dar uma provocadinha. Algo que o Marcelo Teixeira já fez.
falou, o Neymar ainda não rendeu o que se esperava, né? Do âmbito físico tá tudo bem, do âmbito técnico não. Eu acho que dava para cobrar um pouquinho mais do Neymar, espero que isso seja feito no dia a dia, não nos microfones, né? Porque às vezes aqui é uma coisa, às vezes é outra, mas enfim. Como a gente não vê treino, eu gostaria que o Neymar fosse um pouquinho mais cobrado, sabe? Porque ele é fundamental, que bom que ele tá aqui, mas eu acho que ele tá devendo, nesse aspecto técnico e também no aspecto de postura. Ele é o capitão do time. Se o capitão do time tá cogitando não jogar, o capitão do time tá levando o cartão sempre, eu acho que algo deveria ser dito nesse sentido. E pra mim, o segundo ponto mais negativo da coletiva é o Lelete. Perguntado sobre o Lelete da Fúria, amigo do Neymar, estar treinando, ele diz que nunca deu prazo e não procede. No site oficial do Santos está escrito intercâmbio de 1 mês. E o Lelete tá lá há quase 3. Ah, porque ele não faz o treino tático. Então por que ele tá treinando? Porque eu acho que a grande experiência de um atleta que não é profissional é fazer os treinos táticos com os atletas. Treinos táticos e técnicos. Se for manter a forma física, você pode manter no funcional na praia. Não faz sentido você manter a forma física treinando com o profissional do Santos porque é da Fúria, amigo do Neymar. Não, qualquer intercâmbio é bem-vindo. Qual outro intercambista esteve no Santos nos últimos anos? Se o Luan Pérez, como eu citei anteriormente, o Brasão ou qualquer um, falar, pô, eu tô investindo numa equipe de outra coisa, eu quero que essa pessoa entenda como é nosso dia a dia, posso trazer? Essa pessoa vai conseguir? Ou é só o Neymar? Então esse caso do Lelete me preocupa. Eu acho que o Santos, de novo, como instituição, tinha que se defender e estipular alguns limites. Ele fala, o CT tá blindado, sempre esteve, mas no caso do Lelete, pra mim, é um erro. Ele não poderia estar treinando ainda, os outros saíram, foram jogar o Mundial e o Lelete continuou. A não ser que você ache que o Lelete vai reforçar o Santos. Você entendeu que o Lelete tem potencial para ser reforço? Beleza. Mas fora isso, o Lelete vai continuar treinando até quando? Então, esses dois pontos pra mim foram os principais negativos da coletiva, assim. Teve coisas boas, como eu falei, que é o caso do Ilharão. O caso do Neymar eu não gostei, o caso do Lelete eu não gostei. Eu acho que podia ser um pouquinho mais transparente, teve essa questão das contas. Mas enfim, no geral é uma coletiva boa. Acho que quanto mais dirigentes falarem, melhor pra gente. Mas eu acho que o Departamento de Saúde tinha que ter se pronunciado, o presidente Marcelo Teixeira também poderia falar. E eu acho que o Matos, pelo início da coletiva, ele faria algo que eu esperava e não veio. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais transparente. Não precisa falar, eu fiz proposta pelo Loyola, não tô falando disso. Mas ter explicado um pouquinho mais como é que foi essa janela. Explicar, por exemplo, por que o Santos, há um mês, achava que o elenco estava fechado. E aí depois, quando o Basso se machuca, Zé Ivaldo joga mal contra o Mirassol, precisamos de um zagueiro. E agora o Santos contrata 2, e quer 4, e queria o 5º na janela. Então houve uma avaliação equivocada. O 6-0 mudou muita coisa. Então acho que como ele fala, não, admitir os erros para melhorar, ser transparente, eu acho que ele poderia ter se posicionado no sentido de falar, talvez esse elenco não tenha dado o que a gente esperava, a gente precisava de um pouco mais, entendeu, recalculou a rota, por isso que a gente correu. Quando você fala que estamos fazendo tudo correto, com apoio, com dentro do equilíbrio, beleza, ele tem que falar isso. Mas eu acho que ele podia ser um pouquinho mais claro ainda com o torcedor e, consequentemente, com a gente. Essa é a minha avaliação da entrevista do Alexandre Matos. A qualquer momento eu volto aqui com mais informações. Temos ainda a janela até o final do mês. Eu abri uma live com a Gabi. Ela fez no canal dela, Setorista da Vila. Depois eu abri no meu. A gente contou todos os detalhes da janela do Santos, muitos bastidores. Está disponível, as 2 lives estão disponíveis para vocês assistirem mais. E aí depois, com o passar do tempo, a gente entende quais podem ser as opções livres para o Santos, se é que vão ter, quais jogadores livres gostam. A gente pode abrir uma live só analisando os jogadores livres no Transfer Market, criando várias opções, brincando de quem poderia ser, talvez seja um caminho. E é isso. Nos próximos dias eu conto mais com vocês ainda, né? Porque nos últimos dias eu sei que vocês queriam muito do nosso conteúdo e agora as coisas esfriam um pouco, é mais campo e bola, menos notícias. Então eu espero que as nossas audiências e a presença de vocês continue. Beleza? Obrigado. Obrigado a quem assistiu até aqui. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Curta, comente, dê o hype, ative as notificações e cogite se tornar membro deste canal. Dessa vez sem irrigação para me molhar, tá tudo calmo por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!